O Vilela, do podcast Inteligência Limitada, anunciou recentemente que a esposa o deixou e parece que ele tá bem abalado com isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Fui investigar a história desse relacionamento para entender melhor o que rolou. Descobri que, em 26 de maio de 2022, postaram um corte do podcast dele, em que sua esposa contou uma coisa interessante. Ela revelou que o Vilela deu em cima dela quando ela tinha anunciado um namoro nas redes sociais. Sim, ela estava comprometida, e ele aproveitou da situação para tentar algo. No próprio corte, ela ainda comentou sobre isso. Agora, Vilela, olha só o que aconteceu com você. Gosto muito do seu trabalho. Admiro sua inteligência e o conteúdo que você produz, mas o maior erro é dar em cima de uma mulher comprometida. Se ela termina o relacionamento para ficar com você, é questão de tempo até que ela faça o mesmo com outro. Essa é uma lição importante. Não siga por esse caminho. Não dê em cima de mulheres comprometidas. Porque, no fim das contas, esses relacionamentos têm prazo de validade e o desfecho pode ser doloroso. Deixe sua opinião nos comentários. Interessante isso. Então quer dizer que o Vilela deu em cima da guerreira enquanto ela estava no relacionamento. E é difícil saber qual dos dois está mais errado nessa história. A digníssima que anunciou o namoro na internet e resolveu trocar o namorado que ela tinha na época pelo Vilela, ou o Vilela que deu uma de louco e deu em cima de uma mulher comprometida. Creio que nesse caso, quem tá mais errado é o Vilela, porque assim como a gente viu aí no vídeo, a guerreira que faz isso uma vez certamente vai fazer de novo, porque se ela trocou o namorado pra ficar com o Vilela, isso é uma clara demonstração de falta de lealdade. Eu não sei se na época o Vilela já era famoso, ou se ele já era tão famoso quanto é hoje, porque ele fazia stand-up antigamente, já tinha um certo sucesso, mas nem tanto. Se a ex-mulher dele namorava com um cara anônimo e ela recebeu a mensagem do Vilela, que provavelmente já era conhecido naquela época, foi porque a hipergamia dela falou mais alto. E é assim que funciona em praticamente 100% dos casos. Se você é um cara desconhecido, que tem uma namorada e de repente essa madame recebe alguma cantada de um homem que não precisa nem ser muito destacado, milionário, nada disso. Mas se o cara for minimamente conhecido, é ghost, não interessa. Se você tá se relacionando com uma guerreira já há vários anos, tem uma vida compartilhada com ela, uma história e tudo, e de repente, do nada, o menino Ney, por exemplo, manda um direct pra essa madame, deixando a entender que ele quer empurrar nela. Qual guerreira ia recusar o menino Ney pra continuar com o namorado CLT? Eu acho que nenhuma. Mesmo sabendo que o menino Ney, nesse exemplo, só ia querer esculhambar amorosamente a guerreira, só uma noite mesmo, e não ia querer nada sério com ela. Mesmo assim, muitas iam meter o pé no namorado pra servir de depósito de material genético do menino Ney, nem que for só por uma noite. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E é por esse fato também que eu acredito que não existe esse negócio de amor romântico da parte do homem pra mulher. Eu falei no outro vídeo que o Vilela já se demonstrou ser um cara extremamente emocionado, que inclusive gostava de chamar a esposa dele de patroa, juntando o fato que a guerreira também, com todo respeito aqui, né, mas ela não tá sozinha nessa. Todas as madames, de certa maneira, são movidas pela questão da hipergamia. Aí a gente pode até pensar, mas poxa, o Vilela tava no auge da carreira dele, ganhando dinheiro, cara conhecido, poderia proporcionar uma vida confortável pra madame, e o que aconteceu pra eles se divorciarem? Eu acho, inclusive, pelas demonstrações de afeto que o Vilela fazia pra ex-esposa nas redes sociais, creio que quem pediu o divórcio foi ela. E eu acho que o motivo, na verdade, foi que a madame enjoou. Ela também já conseguiu uma certa visibilidade, apesar que nem se compara com o Vilela, mas por ser esposa dele, ela também conseguiu um certo destaque aí no nicho que ela trabalha, que é de nutrição. Vale destacar que eu vi pouco conteúdo da ex-esposa dele, mas pelo pouco que eu vi, ela não faz nenhum conteúdo vulgar, então pelo menos isso, né? Tem que dar um desconto pra ela nesse quesito, mas eu acho que a lei do karma é infalível. Não tem como você meio que talaricar a namorada de um cara aleatório pra ficar com ela e achar que vai ficar tudo bem, tudo gostosinho durante o relacionamento, porque a vida cobra. E tem outra, mesmo sendo uma senhora respeitosa e tudo, deve ter várias qualidades pro Vilela ter se apaixonado por ela, mas a gente não pode deixar de falar dessa falta de lealdade que ela apresentou no antigo relacionamento que ela teve, e isso com certeza uma hora iria respingar no casamento dela com o Vilela. Eu acho que o Vilela teve essa atitude de dar em cima da ex-esposa dele enquanto ela tava em um relacionamento, provavelmente foi por causa da aparência. Ele nem conhecia ela pessoalmente, e eu acho que esse é o maior erro dos homens, ter esse único critério na hora de escolher uma parceira. Claro que o que eu tô falando aqui não é pra querer dizer que a ex-esposa dele não presta, que é uma pessoa ruim, nada disso. Ela deve ser até uma mulher bacana e tudo, mas talvez ela não fosse a pessoa ideal pra um casamento. Se fosse pra ser
amiga era uma beleza, né? Mas você se apaixonar por uma mulher comprometida só por causa da aparência dela, sem levar em conta esse contexto aí que a madame já tava num relacionamento e tudo, é uma coisa bem problemática, porque o Vilela não pensou no outro cara, não teve consideração nem empatia com o que o outro cara podia estar sentindo por ter sido trocado miseravelmente pela guerreira, e o pior ainda que foi através de uma simples mensagem que o Vilela mandou pra ela na hora que ela tava anunciando o namoro com outro cara. Podia ser pelo menos em outra ocasião, né? O Vilela poderia comentar uma foto aleatória pra madame, ou se não mandar um direct pra ela, porque já que é pra talaricar, então pelo menos que seja mais discreto, mais negativo. O Vilela queria a parte dele, mesmo que a guerreira tivesse se relacionando, a guerreira também queria a parte dela, né? E pelo jeito o antigo namorado não tava proporcionando isso a ela, e pra mim quem saiu perdendo nessa história toda foi o próprio Vilela, porque agora provavelmente ele vai ter que dividir os bens, vai ter que criar um filho com ele separado da agora ex-esposa, e qual que é a parte boa nisso? Pra mim, nenhuma. Mas pelo menos se o Vilela aprender essa lição de não dar em cima de mulheres comprometidas, já é um começo. Quem deve estar feliz agora é o antigo namorado, né? Como eu falei, a lei do retorno nunca falha, provavelmente o antigo namorado já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas se for ver certinho, pelo menos essa gadice do Vilela gerou assunto pra gente poder fazer vídeo, inclusive Renato Cariani também, assim como o 38ão, também tentou alertar o Vilela sobre o seu relacionamento, falando pra ele quais cuidados o Vilela teria que adotar por ele ser mais velho que a ex-esposa dele. Nós nos casamos com uma mulher mais jovem. O que nós precisamos? Nós precisamos nos cuidar, cara. É claro. Sabe por quê? Porque amanhã a disposição dela ela vai ser fica diferente todos da os sua. meus bens e desfruta tudo que eu trabalhei. Ah, não era isso que era pra... Não, eu acho que não era isso que ele ia Também. falar. Isso a gente fala atrás das câmeras. Isso é o que a gente pensa. Isso é o que a gente pensa. Mas, é verdade, por exemplo, eu tenho 47 e a minha mulher tem 35. Não, minha sogra, cara, é demais. O problema é que ela dorme lá em casa, né? Várias vezes. Ela fica lá, tipo, ela chega e fica meses lá. E aí, pô, perde a intimidade do casal, né? À noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher, cara. É complicado. Acordar minha mulher. Mas uma coisa é fato. Isso é uma coisa que é fato. Hoje, a forma com que você está encarando esse desafio é surpreendente para todos nós. Todos nós estamos surpresos. Porque você está encarando isso com uma seriedade, com um comprometimento que até hoje, toda a galera que está fazendo os projetos, ninguém encarou tanto. Tá aí Renato Cariani impressionado com a atitude do Vilela de encarar o desafio. Claro que pelo jeito o desafio não foi pra frente, porque o Vilela, pelo que eu vejo, não conseguiu adquirir o shape, ou seja, o Renato Cariani se impressiona muito fácil, parece. O Vilela contou uma piadoca extremamente sem graça aí no meio do vídeo, eu diria até constrangedora, insinuando que ele tinha relação íntima com a sogra dele enquanto ela visitava o casal, e o Cariani falou que para ter um relacionamento saudável com uma esposa bem mais jovem, o homem tem que entrar no shape e ter alguns cuidados aí com a sua saúde para poder compensar o fator velhice. Eu acho que isso só é um problema pro homem que se casa com uma senhora que não está disposta a ser submissa a ele. Exatamente, senhores. Se o cara tem dinheiro e é famoso, ele não precisa se preocupar com esse negócio de shape para impressionar a guerreira, mas sim por uma questão de saúde. A esposa, por sua vez, deve admirar o marido, mesmo que ele esteja uma mochiba, completamente flácido, e mesmo que ele não tenha um bom desempenho na hora de entortar o pescoço da girafa, a esposa atenciosa deve fazer uma vista grossa para isso, porque ela também vai derreter e é tudo uma questão de tempo. Além disso também, eu acho que a esposa do Vilela não era submissa no relacionamento, no bom sentido, porque como o Vilela sempre demonstrou o afeto dele por ela nos vídeos e eu nunca vi a madame fazer a mesma coisa, se declarando para ele, creio que quem era o submisso da situação toda aí era o próprio Vilela, e dizem os especialistas que nesse caso o Vilela tem mais é que se lascar mesmo. Eu acho que o ideal para um homem com boas condições financeiras, famoso e tudo, é ele se relacionar com uma madame de baixa renda, humilde, ele deve procurar uma no interior de uma cidade pequena qualquer, persuadir a mesma a assinar um contrato de namoro onde exclui completamente a possibilidade de, num eventual divórcio, a digníssima levar boa parte do que o cara tem, e a madame também deve se recolher ao seu anonimato. Um homem famoso
criminoso não precisa ficar demonstrando tanto afeto assim, nem expor a madame que ele tá se relacionando, porque isso nunca dá certo. A gente viu também o caso recente do Thiago, as emoções estão aí pra ser sentidas a chutes, que se lascou. Foi querer dar uma de romântico, colocar a namorada dele pra gravar vídeos junto com ele, sendo que isso é uma coisa completamente desnecessária e o desfecho foi trágico. Mas pelo menos fica a lição aí pra gente, podemos aprender algumas coisas aí com essa manginice infinita do Vilela, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e o mais importante de tudo, assinar a sinetinha das notificações. Caso seja do seu interesse, junte-se a Teta Masters no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!